Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Há poucos dias do primeiro turno das eleições, o retrato da corrida presidencial apontado nas pesquisas de intenção de voto reforça a expectativa de uma disputa concentrada em Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que aparece em vantagem, e Jair Bolsonaro, do PL, que busca levar a definição para um segundo turno. Nós temos os números da pesquisa IPEC que acabaram de ser divulgados. Lula aparece com 48% dos votos válidos, das intenções de voto em primeiro turno na pesquisa estimulada. Jair Bolsonaro aparece com 31%, Ciro Gomes 6% e Simone Tebet 5%. A distância entre os primeiros colocados e o segundo pelotão de candidatos, depois de 40 dias de campanha, ilustra as dificuldades da chamada terceira via na tentativa de cativar o eleitor brasileiro. Antes mesmo do início da campanha, o processo de definição dos nomes que poderiam representar uma alternativa à polarização entre Lula e Bolsonaro já indicava os obstáculos para a construção de uma candidatura viável. O ex-governador João Dória, ele é o 8º nome que se apresentou para concorrer na chamada terceira via e não deu certo, não decolou. Eu vou ler aqui os nomes porque é muita gente. Para quem não se lembra, tivemos Luciano Huck, João Amoedo, Luiz Henrique Mandetta, Rodrigo Pacheco, Alessandro Vieira, Sérgio Moro e, em abril, o Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, negou o convite do PSD para se candidatar. Apesar das chances reduzidas de sucesso, segundo os dados das pesquisas, Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, e Soraya Tronic, do União Brasil, têm o apoio de partidos com forte representação no Congresso. Juntas às 6 legendas que disputam as eleições presidenciais com esses 3 candidatos da terceira via, possuem mais de 1/4 de todas as 513 cadeiras da Câmara dos Deputados. Com a estrutura partidária, fatia importante do fundo eleitoral e do tempo de TV, quais são os motivos que explicam por que a terceira via não tem conseguido fazer frente às campanhas de Lula e Bolsonaro? Para falar sobre isso, convidamos o Creomar de Souza. Ele é analista de risco político e CEO da consultoria Dharma Politics. Creomar, nosso parceiro aqui de CNN, muito bom te receber aqui no Item Mais, seja muito bem-vindo. Carol, é um enorme prazer participar dessa iniciativa liderada por você e espero que as minhas respostas às suas boas perguntas possam auxiliar a audiência a compreender melhor a temática que a gente está discutindo. Opa, Creomar, jogou responsabilidade, fiquei até nervosa por aqui. Mas vamos lá, então, seguir falando de terceira via, que, como já esperávamos, não conseguiu quebrar a polarização entre Lula e Bolsonaro. Por que a terceira via não decolou? O que explica isso, hein, Creomar? Carol, eu creio que o primeiro elemento, em termos de pano de fundo, é que a gente precisa ter em mente que as eleições no Brasil desde 89, gradativamente foram assumindo, ou historicamente, se construíram dentro dessa lógica que a gente poderia chamar de binária. O que eu estou querendo dizer? De 89 para cá, toda eleição presidencial foi protagonizada por 2 antagonistas que concentraram atenções no primeiro turno e que depois disputaram em segundo turno. Quando isso aconteceu, ou em situações como durante o governo Fernando Henrique, de uma reeleição em primeiro turno, mesmo assim você tinha uma outra figura que se colocava. Basicamente, a gente está falando de 89 para cá, com exceções em 14 e 18, da presença do ex-presidente Lula. O único momento, em determinado sentido, em que essa terceira via, essa ideia de terceira via, chegou próxima a romper essa hegemonia foi com Marina Silva tendo 21% dos votos, e mesmo assim ela não entrou no segundo turno. Ciro Gomes, por sua vez, quando foi o candidato que melhor arregimentou esse posto de um candidato nem, figurou ali por volta dos 12% dos votos. Então a gente tem uma característica de longo curso aí que parece fazer com que o eleitor brasileiro, ao fim do dia, tenha preferência por um protagonista e normalmente um antagonista. E isso acaba drenando outros nomes, mesmo porque quando a gente tem uma eleição com uma lógica binária, o elemento emocional vai tomando muita força, né? E aí vem, se uma eleição é muito polarizada em termos emocionais, acaba que sobra pouco espaço para quem queira trabalhar num terceiro espectro de compreensão da realidade.
E desses nomes que tentam figurar, fugindo dessa lógica que você traz pra gente, Criomar, o que a gente observa também é que durante a campanha eleitoral são nomes que por vezes desidratam, principalmente numa reta final de campanha, às vésperas das eleições. É uma tendência também para esse ano? Então, Carol, essa é uma pergunta muito, muito boa. Acho que a gente precisaria de uns 3 episódios para responder, mas eu vou tentar dar uma resumida aqui. Basicamente, o que acontece é o seguinte, em termos de medição, né? A gente tem uma força muito interessante que se manifesta no inconsciente do eleitor médio brasileiro, que é a percepção de que o eleitor, aquele que vai votar, não quer se identificar como um eleitor daquele candidato que vai perder, né? Isso quer dizer, ele quer ser parte do páreo. Isso alguns vão chamar de voto útil, nós chamamos aqui de voto pragmático, mas em teoria, né, em termos de conceito, é dizer o quê? O eleitor está ali, ele tem uma terceira opção, que nessa eleição pode ser Ciro, que é o terceiro colocado, ou Tebet, que é a quarta colocada, ele tem essa opção é relativamente firme. Quando vai chegando muito próximo do fim do primeiro turno, esse eleitor dá uma mudada de lado, porque ele quer ser parte da festa dos vitoriosos. E esse é um elemento muito interessante quando a gente pensa a lógica da democracia brasileira. E eu creio que a eleição onde isso se tornou mais claro em termos característicos foi a eleição de 2014, quando Marina Silva, até 2 semanas antes da eleição, estava numa condição de segundo lugar, bastante consolidada, e aí, de repente, a campanha tanto de Dilma Rousseff quanto de Aécio Neves desferiu um número bastante significativo de ataques contra a campanha de Marina Silva, e ela ficou de fora de um segundo turno. E aí entra uma outra variável que é muito importante, que eu acho que serve para a gente compreender a lógica de conformação do sistema político. Em determinado sentido, Carol e ouvintes, para aqueles partidos que não estão na terceira via, ter um antagonista claro tem um efeito emocional no direcionamento dos votos, porque você transforma a eleição numa batalha de bem contra o mal. E essa polarização de interpretações, mais até do que uma polarização de perfis, gera um processo em que, mesmo que haja um terceiro nome que seja muito competente do ponto de vista de histórico ou de serviços prestados, em determinado sentido ele fica preso a uma estrutura narrativa que foi construída por outros. E aí ele não consegue chamar atenção. E quando nós estamos falando de eleição, basicamente é um processo de chamar a atenção e conquistar corações e mentes do eleitorado. E isso é muito curioso que você traz pra gente, Criomar, essa luta do bem contra o mal, quem que é o mocinho, quem que é o vilão. E isso permeia muito as campanhas. De fato, a construção dessas narrativas passa por essa estratégia eleitoral. Quando a gente observa as campanhas dos líderes das pesquisas e até dos demais candidatos, fica muito evidente essa questão que está no imaginário do eleitor, de certa forma? Em determinado sentido, sim, né, Carol? Porque como funciona a lógica do marketing político, né, da estratégia de convencimento do eleitor por um nome? O marqueteiro, ou aquele que é o organizador da mensagem da campanha, ele tem 2 grandes missões. A primeira é realçar tudo aquilo de bom que o candidato que ele defende possui, fazendo uma alegoria ou lançando luz sobre traços que sejam mais interessantes da trajetória política desse candidato e que tenham um reflexo emocional positivo sobre o eleitorado. E a segunda missão é desconstruir a concorrência. Você pode desconstruir a concorrência de uma série de meios, alguns, inclusive, que acabam sendo objeto de investigação da justiça eleitoral. Mas o fato é que isso alimenta por si uma lógica que é maniqueísta. E aí o que acontece? Imaginemos uma eleição como esta, ou como foi a eleição de 2018. Um processo eleitoral com toda a cara de ser bastante competitivo, com figuras políticas que atraem muita atenção, e aí essa lógica maniqueísta serve muito bem àqueles que são os antagonistas. Isso quer dizer, o primeiro colocado escolhe o segundo colocado como inimigo, o segundo colocado escolhe o primeiro colocado como inimigo, e a partir daí você constrói toda a sua estrutura de narrativa e de campanha. E isso acaba fazendo com que os outros candidatos não tenham a capacidade de serem vistos ou ouvidos. Porque, no fim, quando a gente está falando de campanha eleitoral, e isso algumas vitórias como a de Trump ou a do próprio Bolsonaro em 2018 mostram para a gente que tão importante quanto falarem bem de um candidato é falarem sobre o candidato. O candidato tem que estar com o nome na boca das pessoas. E aí, nesse processo que é mais binário, mais bipartidário, historicamente, no caso do Brasil,
Essa é uma dificuldade também para quem quer se colocar como uma terceira via. Você não tem espaço de interlocução, você não é dada a você o espaço para que você possa construir-se como uma alternativa legítima diante do eleitorado. É como se, no fim do dia, uma parte considerável do eleitorado, por uma série de questões emocionais, não levasse a sério aquele que tenta ser o terceiro nome a ser proposto. É dizer, fulano é até bom, mas não vai ganhar mesmo, então não adianta. Criomar, você diz, todos os candidatos escolhem ali qual será aquele que ele vai atacar, qual será o vilão dos candidatos colocados. Quando a gente olha para essas eleições e pensando numa possibilidade de um segundo turno, segundo as pesquisas entre Lula e Bolsonaro, já está muito claro para onde os votos dessa terceira via vão migrar? Há essa capacidade de transferência de votos no segundo turno, que até mesmo a nossa história nos ensina com relação a isso? Carol, essa é uma questão bastante interessante. Quando nós olhamos ali os dados dos mais diversos institutos de pesquisa, a gente percebia no início da corrida eleitoral que a segunda preferência, por exemplo, da maioria dos eleitores de Ciro Gomes era massivamente pelo ex-presidente Lula, e que a segunda preferência dos eleitores de Simone Tebet, aqui a gente está falando da turma que tem mais potencial de voto a ser distribuído, era tendencialmente mais equilibrados, quer dizer, uma proporção ali equivalente de Bolsonaro e de Lula. O decorrer da campanha eleitoral, até pela forma como Tebet e Ciro foram construindo as suas campanhas, gerou algumas oscilações nesse processo, sobretudo porque, e aí é um elemento importante que você me permite voltar lá ao início da nossa conversa, é que Ciro e Tebet também, no final do dia, estão lutando pela própria sobrevivência política. Então, se eles saem do primeiro turno menores do que entraram no primeiro turno, o futuro político de cada um deles é bastante complicado em termos de futuro, tendo em vista o que aconteceu com a própria Marina Silva em 2018, né, que passou por uma desidratação terrível. Dito isto, eu creio que o elemento diferencial desta campanha em relação a campanhas anteriores é que a gente pode ter, ao final do dia, uma situação em que o terceiro e o quarto colocado do processo eleitoral optem por não manifestar apoio a nenhum dos dois principais antagonistas, no sentido de tentarem preservar seu próprio capital político, pensando no horizonte futuro. Dito isto, a disputa de Lula e Bolsonaro por esses votos restantes, caso nós tenhamos um segundo turno, assume um componente de maior imprevisibilidade, porque ela vai ficar dependente dos elementos de rejeição. Porque essa é uma tendência muito forte do processo eleitoral em curso, né? As lógicas de rejeição marcam mais as posições que a lógica de aderência ou de aceitação a um candidato. E aí, neste sentido, o prospecto que a gente tem no dia de hoje é que há uma tendência de maior vantagem ao ex-presidente Lula. Mas lembrando, eleição e política é como um veterano da política disse certa vez em Brasília. É como nuvem. Você olha, está lá, você abaixa a cabeça, olha de novo, não está lá. O que a gente tem feito é a tentativa de entender esse retrato a cada instante e as mudanças de comportamento eventuais com outras variáveis, como debates, campanha, material de internet. Criomar de Souza, sempre muito bom conversar com você, te ouvir. Quando você compartilha um pouquinho do seu conhecimento com a gente, ficamos muito felizes. Mais uma vez, obrigada, até uma próxima. Carol, muito obrigado, sempre um prazer participar dessas iniciativas lideradas por ti na CNN Brasil e agradeço também a audiência pelo dispor do tempo para ouvir a nossa conversa. O número de abstenções entre os brasileiros nas duas últimas eleições ficou em cerca de 20%. Ou seja, 1 em cada 5 eleitores deixou de ir às urnas. O total representa mais do que a parcela dos brasileiros que pretende votar na terceira via, segundo as pesquisas. E esse índice vem aumentando desde 2006. No segundo turno de 2018, o número de eleitores que não votaram em nenhum dos dois nomes que disputavam a presidência atingiu o maior patamar desde a redemocratização. Juntando com os votos brancos e nulos, chegamos a mais de 42 milhões de brasileiros que não escolheram nenhum dos dois candidatos a presidente, o que representa 30,87% do eleitorado. O que esperar das abstenções e dos votos brancos e nulos nas eleições deste ano? Qual é a influência do cenário de polarização da política brasileira no nível de participação dos eleitores? Para falar sobre estas e outras perguntas, conversamos com o Carlos Pereira. Ele é cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas.
Carlos, muito bom te ter aqui no Item Mais. Bem-vindo. Obrigado, muito bom estar aqui também mais uma vez. Prazer é nosso, Carlos. E começo já com uma pergunta bem objetiva. Afinal, quem é esse eleitor que não vai às urnas, que se abstém nas eleições? Sim, tem um perfil claro. Na realidade, a população mais pobre, com menos escolarização, são os eleitores que apresentam um maior número de abstenção. São esses eleitores que têm talvez mais dificuldade de votar ou têm menos engajamento no processo eleitoral, que na realidade se ausentam do processo eleitoral. Nesse ano em particular, as pesquisas de intenção de voto estão revelando que, além desse extrato populacional dos mais pobres e menos escolarizados, existe também uma alta taxa de abstenção entre os mais jovens e as mulheres. É engraçado que esses dois estratos que antigamente tinham maior engajamento sinalizam um menor engajamento no processo eleitoral esse ano, o que é esperado, então, para esse ano, uma maior taxa de abstenção. E o que explica esse fenômeno específico desse ano, quando você tem jovens e mulheres se abstendo da votação? Mulheres que, inclusive, representam a maior parte do eleitorado e também estão entre aquela fatia do eleitorado que ainda se apresenta com maior nível de indecisão. Em certa medida, essa indecisão se reflete nessa abstenção? É possível fazer esse raciocínio. Eu acho que está completamente relacionado com um alto grau de polarização política entre as duas candidaturas principais. Essa eleição é uma eleição muito particular, porque está sendo disputada por um ex-presidente e por um atual presidente, que preencheram os espaços políticos com um grau de estabilidade muito grande e gerou um congestionamento para o surgimento de alternativas a essas duas candidaturas. Então, parcelas de eleitores que não estão satisfeitas nem com o retorno do ex-presidente Lula, nem com a reeleição do presidente Bolsonaro, ficaram meio que sem alternativa e, consequentemente, essa polarização tem desestimulado o engajamento desses setores, especialmente eleitores jovens e mulheres que não veem nem na candidatura de Lula, nem tampouco na candidatura de Bolsonaro, alternativas que os representem, né? E preferem, dessa forma, não participar do processo. E qual tem sido a estratégia, não só para esses nomes que figuram nos polos dessa eleição, Lula e Bolsonaro, mas também para os demais candidatos, para lidar com esse alto índice de eleitores que devem se abster nessas eleições? Essa estratégia está sendo colocada em prática? Quando a gente observa a campanha eleitoral deles, a gente consegue perceber mecanismos para tentar conquistar esse eleitor? Normalmente, o maior índice de abstenção tende a ajudar justamente a candidatura que está correndo atrás do primeiro lugar, né? Mas como o extrato populacional que normalmente apresentam uma taxa maior de abstenção, são pobres, com baixa escolaridade, e esse eleitor é um eleitor predominantemente ou potencialmente um eleitor do ex-presidente Lula, a principal estratégia da candidatura de Lula é tentar engajar o máximo possível esse eleitor a votar e a tentar resolver a parada já no primeiro turno. Já para a candidatura de Bolsonaro, que de certa forma não tem nesses eleitores que potencialmente tendem a se abster o seu principal contingente de eleitores, é não mencioná-los, é tentar justamente evitar esse engajamento para que essa abstenção não ajude a candidatura do ex-presidente Lula e, consequentemente, torne a candidatura do presidente Bolsonaro mais competitiva no primeiro turno, né? Ou seja, professor, esses eleitores que se abstêm, eles têm um peso significativo para construir um cenário, seja ele agora no primeiro turno, mas também já pensando no segundo turno. Não resta dúvida. Eu acho que se houver um maior engajamento desse extrato, assumindo, né, que essas pesquisas de opinião elas estão conseguindo retratar essa tendência, né, conseguindo em função da grande estabilidade, né? Essa eleição tem revelado também uma instabilidade enorme no quadro e uma variação muito pequena na margem. Dado que existe essa estabilidade muito grande, você pode traçar uma curva de tendência. Diante dessa curva de tendência, é possível se assumir, vamos dizer assim, que quanto maior o número de abstenções, mais dificuldade o ex-presidente Lula terá para vencer no primeiro turno ou a eleição mesmo do segundo turno se tornar mais competitiva. Por outro lado, se esse extrato populacional de pobres e com nível educacional mais baixo se engajar mais no processo eleitoral e votar, como vai ser uma proporção maior desses eleitores votando no ex-presidente Lula, é possível que interfira no processo eleitoral ao ponto de decidir a vitória do ex-presidente já no primeiro turno, ou mesmo configurar uma vitória confortável do ex-presidente no segundo turno.
Professor, durante a nossa conversa, o senhor foi muito claro sobre as peculiaridades das eleições deste ano no que se refere às abstenções. Mas quando olhamos para o nosso histórico eleitoral, a gente vê que esse é um número que está numa crescente desde 2006. Inclusive, no segundo turno, em 2018, tivemos o recorde de abstenções. O que explica esse cenário? Qual que é a leitura que a gente pode fazer do eleitor brasileiro diante desses dados? 2018 foi um ponto fora da curva, né? Foi uma eleição crítica em que tínhamos um sistema político em frangalhos, né? Os partidos políticos tradicionais estavam, vamos dizer assim, com uma crise de credibilidade enorme, com vários escândalos de corrupção, uma crise econômica de proporções gigantescas. Então, a política tradicional, ela estava enfrentando uma crise muito séria e, consequentemente, o maior número de abstenção, ela refletiu muito esse desencanto do eleitor com a política tradicional. Essa eleição, em particular, ela tende a não ser uma eleição crítica, como foi em 2018, mas uma eleição muito mais normal, no sentido de políticos tradicionais. O presidente Bolsonaro, que em 2018 se colocou na posição de um outsider, de um candidato antipolítica, ele não pode mais fazer esse discurso, dado que ele está concorrendo à reeleição. Então, consequentemente, essa é uma eleição normal em que as chances de outsiders diminuem. Então, é de se esperar que a taxa de abstenção diminua. O problema é que a polarização se tornou um impeditivo a isso, porque como esses dois grupos polares não conversam entre si e criam barreiras de proteção para que a coesão interna seja muito alta entre os grupos, quem não está pertencendo entre esses dois grupos se sente meio que sem engajamento, sem pertencimento a esses grupos. Não se sentem motivados porque não percebem que a sua participação será definidora do jogo. Então você tem duas tensões. Uma tensão, por um lado, de uma eleição normal que tende a gerar mais engajamento e a política tradicional tende a prevalecer, mas, por outro lado, a polarização meio que, como eu falei anteriormente, estrangulou, congestionou o crescimento de alternativas às duas candidaturas polares. E isso diminuiu, vamos dizer assim, a atração para o processo eleitoral desses eleitores que não estão satisfeitos com nenhuma das duas candidaturas mais favoritas, né? Olhando para um plano mais geral e até olhando para as próximas eleições, para os próximos pleitos, Carlos, para a gente encerrar essa conversa, de quem que é a culpa por esse alto índice de abstenção? A quem cabe resolver essa questão para que o eleitor se conscientize da importância do seu voto? Bom, eu acho que não tem necessariamente culpados. Isso é um fruto de um processo político que levou a um desgaste muito forte da política tradicional e à emergência de um candidato com perfil claramente antipolítica, com um perfil populista extremo e que teve uma gestão muito confrontacional com as instituições. E isso gerou embates polares e interessou a esses dois polos manter, vamos dizer assim, esse grau de polarização, porque era a partir dessa estratégia de alimentar essa polarização que fazia com que essas duas candidaturas se tornassem as mais competitivas e impedissem, bloqueassem o surgimento de alternativas. Então, eu acho que é muito fruto de um processo político do que propriamente de uma determinada candidatura. O sistema político brasileiro é muito inclusivo. Ele gera a inclusão dos mais variados tipos de interesse dentro do jogo. Então, não existe algum problema institucional que precisasse ser resolvido. Eu acho que foi fruto de uma conjuntura específica, de um contexto específico muito particular, que gerou esse grau enorme de polarização e a dificuldade de se ampliar na esfera majoritária, porque a gente está falando aqui das eleições para presidente, porque se a gente for levar em consideração eleições na esfera subnacional, para os governadores, se levar em consideração as eleições para deputado federal e senador, talvez não ocorra esse processo, porque você tem mais alternativas. Então, as pessoas, às vezes, deixam de votar para presidente porque não observam representação na esfera presidencial, mas pode ser que também expresse seu voto em outras candidaturas, uma vez que essa é uma eleição geral, vamos dizer assim, que você vota desde o deputado estadual até a presidente da República, né? Então, é possível que o eleitor mais sofisticado, que tenha mais escolaridade, como eu falei, jovens ou mesmo mulheres, se abstenha
da eleição presidencial, mas isso não se reflita também em um grau maior de abstenção nas eleições proporcionais ou mesmo nas eleições majoritárias nos estados. Professor Carlos, sempre um prazer conversar com você. Já fica aqui o convite para uma próxima, afinal estamos na reta final das eleições. Mais uma vez, obrigada. Foi um prazer, um grande abraço, até mais. E assim encerramos o Item Mais de hoje. Nessa reta final de eleições, a gente volta amanhã com outro assunto mais claro, focando no que vem por aí nesse primeiro turno. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.